Diga-me, humano, como posso dar o nó com você? A mulher alienígena tinha sentimentos fortes por ele. Na sua brutalidade sem limites, o mundo decidiu tornar o dia de Dax Walker muito mais agitado do que ele havia antecipado, logo após ele ter soldado o painel final em um transportador de carga dilapidado. Encostando-se contra o casco do navio, ele examinou sua criação enquanto enxugava o suor da testa. Muito respeitável. Considerando que o dano inicial parecia ter sido causado por alguém, removendo uma arma de plasma, ele havia restaurado com sucesso a nave para uma condição espacial. Ok, ela está pronta para ir. Ele gritou para o proprietário da nave, um comerciante Zenti, que parecia ansioso e tinha mais paciência do que ele. Zenti Shiores. Excelente, excelente. Enquanto esfregava as palmas das mãos, e dois de seus colegas escreviam freneticamente em um tablet. Você é um dos mecânicos menos ineptos que já vi. A mensagem diz: o pagamento foi transferido para sua conta. Isso é um grande elogio. Com um gemido, Dax aceitou o elogio questionável. Foi ótimo fazer negócios com você. Por favor, me desculpe enquanto vou pegar algo para beber. Mesmo que estivesse perto, Port Osiris não era o pior lugar da galáxia. Um pedaço de metal sujo em órbita, ao redor de uma estrela em declínio. Freelancers, contrabandistas e aqueles que querem permanecer anônimos encontraram santuário na estação. Com certeza, Dax era membro de um dos grupos. Ele se dirigiu ao Rusted Ranch, um pequeno bar aconchegante, e estava no meio de pedir uma bebida quando percebeu uma mudança na atmosfera do lugar. O fluxo de conversa diminuiu. O ar parecia mais denso. Dax anotou no instante em que se virou. Sob a forte iluminação das luzes da estação, ela estava parada na entrada. Estátuas que se assemelhavam à obsidiana escura e adornadas com elaborados símbolos flamejantes. Ombros largos, alta. O emblema em sua armadura indicava que ela era uma guerreira Ascari de alta patente, e Dax se enrijeceu reflexivamente. Visitas casuais não eram algo pelo qual os Ascari eram conhecidos. Sua reputação foi construída sobre conquistas, derramamento de sangue e o uso de espadas em vez de palavras para resolver conflitos. Este, em particular, por alguma insanidade, estava correndo direto para ele. Sua voz era suave e autoritária enquanto ela apresentava Dax Walker. Dax apontou para si mesmo e piscou. Quem eu você? Os olhos dela brilhavam sutilmente um tom intenso de verde. Dax regurgitou. Ele estava familiarizado com a expressão. Predador, como se estivesse avaliando uma potencial vítima. A isso ele respondeu. Certo, enquanto se movia em sua cadeira. Escute, se for sobre um trabalho de reparo, posso te atender na próxima semana. Cobro extra por danos no corredor, no entanto. Então, se você se meteu em uma briga, não estou aqui para reparos. Ela disse. Ótimo, ele exclamou. Porque minha agenda está cheia. Sério transbordando. Com você será meu par, disse a mulher. Beber fez Dax engasgar. Um silêncio caiu sobre toda a taverna. O ruído de fundo normal da estação também parecia ter parado em assombro. Enquanto batia no peito, ele soltou uma tosse seca. Com licença. Ouviu o que eu disse. De fato, eu ouvi você. Que porra, parecia que Kashara Vex não era o tipo de pessoa que fazia piadas. Ela parecia realmente séria, e sua autoconfiança inabalável traía sua dúvida interna interminável, o que era profundamente desconcertante. Dax fez um esforço para dar uma risada fraca. Ok, aprecio o entusiasmo, mas tenho certeza de que não é assim que isso funciona. Na cultura Ascari é... Ela respondeu sem hesitar. Bem, na minha cultura, geralmente começamos com um jantar antes de compromissos para a vida toda. Não preciso de rituais de cortejo humanos, ela afirmou com os braços cruzados. Todo mundo no bar estava olhando para Dax quando ele disse, eu escolhi você. Um riso abafado pôde ser ouvido à sua direita. Encare isso, eu realmente gosto disso para você, ele comentou. Mas escuta, há um porém. Não sou Kari, então... Não acho que toda essa questão de reivindicação se aplique aqui. O olhar dela se afiou e ela perguntou. Você me rejeita, ele respondeu. Talvez um pouco rápido demais. Então, em um esforço para esclarecer, ele acrescentou. Não que você não seja muito impressionante.
Tipo, sério, toda essa coisa de mate parece um pouco apressada, sabe? Sashara inclinou a cabeça em resposta. Ela assentiu e disse, se eu falhar, eu te libertarei. O bar se inclinou enquanto Dax esfregava o rosto e se perguntava por que sempre havia uma pegadinha. Ele refletiu e percebeu que o truque era tornar as provas tão ridículas que nem mesmo um guerreiro conseguiria completá-las. Sua expressão arrogante traiu seus verdadeiros sentimentos. Aqui estão algumas tarefas impossíveis para você completar, ele disse entregando uma lista de desafios que deixou a sala na expectativa. Sashara o estudou por aquilo que parecia uma eternidade, antes de quebrar sua expressão em um sorriso fazendo Dax sentir um arrepio na espinha. Feito, ela declarou sua expressão tornando-se carrancuda, enquanto ele franzia a testa em resposta. Como você disse, feito. Você tem meu desafio. Estarei de volta quando os testes terminarem, ela disse virando-se sobre os calcanhares e saindo do bar. Dax sentou-se ali em silêncio atordoado, enquanto alguém no fundo da sala assobiava suavemente. Jorgo, um rosto familiar, entre a multidão, deslizou para o assento ao lado dele e sorriu. Walker, você deveria tê-la levado apenas para jantar. Era claro que Zasher Shina provavelmente estava morto. Seus desafios também eram impossíveis. Esse era o ponto principal. Você não simplesmente entrou na fortaleza de um senhor da guerra e pegou seu navio insígnia tão descuidadamente quanto uma speederbike sem vigilância. Dax gemeu e bateu a cabeça contra a mesa exclamando, estou tão ferrado. Ao longo da semana anterior, Dax Walker tinha oscilado entre a negação leve e pânico e um desejo crescente de fingir sua própria morte. Um pensamento reconfortante pairou por exatamente 7 dias e 12 horas antes de Port Osiris receber uma transmissão de emergência que mudou tudo. Dax estava tomando um drink na chave inglesa enferrujada, tentando ignorar os olhares dos frequentadores habituais da estação quando todas as telas do bar piscaram e ganharam vida. Você não poderia simplesmente domar uma besta do vazio e certamente não poderia sobreviver lutando contra um guerreiro Ascari. Um boletim urgente da rede de notícias imperial foi transmitido. A lâmina inflexível, o navio insígnia pessoal do Senhor da Guerra Korak, foi roubada. Os alto-falantes acima estalavam e uma voz robótica claramente pertencente a alguém que estava se esforçando muito para não enlouquecer veio através deles. O vídeo cortou para uma gravação granulada de uma câmera de segurança que revelou que o Senhor da Guerra havia estabelecido uma recompensa em todo o setor pelo retorno seguro de sua embarcação e pela captura do ladrão. Zashara Vex, adornada em sua formidável armadura de batalha de 7 pés, estava em pé sobre a lâmina intransigente com as mãos cruzadas nos quadris, a cabeça ligeiramente inclinada para indicar um toque de diversão com o caos ao seu redor. Pela vazio, murmurou Jorgo. Ela realmente fez isso, disse Dax, sua cadeira deslizando para fora debaixo dele. Como Dax se sentiu enjoado ao pensar. Ok, bem, talvez ela tenha tido sorte. O ponto é que Sashara terminou a primeira tarefa impossível, portanto ela está indo para a segunda. Ninguém tem uma explicação porque como já não é mais o problema. Quem sabe, talvez ela tenha se aproximado do Senhor da Guerra enquanto ele dormia e tomado conta da nave. Jorgo lançou-lhe um olhar desaprovador. Você acha que um Senhor da Guerra perdeu sua própria nau capitânia? Preciso acreditar nisso. Dax olhou de volta para as telas enquanto outra atualização aparecia nos feeds de notícias. Últimas notícias, uma besta do vazio domesticada foi avistada perto do shopping Derelict. Não se preocupe, ela não é hostil. Rumores dizem que um guerreiro Ascari está acompanhando-a. O bar entrou em modo de pânico. Dax, por sua vez, estava fora de funcionamento. Seu cérebro simplesmente não conseguia processar esse nível de absurdo. Não, ele disse balançando a cabeça. Jorgo digitou em seu tablet, mas Dax o agarrou e olhou para o feed de notícias em vez disso. O Void Beast notou que uma borda externa agora responde a Snuffles. Isso é impossível, meu amigo. Os Void Beasts são predadores ápice hiper-evoluídos que existem fora da física regular. Ele cruzou os braços e sorriu de forma maliciosa, enquanto estava em sua oficina, sua expressão de pura satisfação. Dax Walker. Ela disse como se estivessem simplesmente se reencontrando, após um breve fim de semana separados. Ele passou a palma da mão pelo rosto em resposta.
A resposta veio 24 horas depois, na forma de uma transmissão recebida. Obrigado por entrar em contato, Sashara. Ei, como você está? Ela sorriu e disse, tem sido produtivo. Dax soltou uma risada divertida e disse, sim, aposto que tem sido. Ela continuou, completei 2 dos seus desafios, o que trouxe um sorriso ao rosto dela e uma mistura de choque e admiração. Zishara assentiu. Já emiti meu desafio. A luta está marcada para amanhã. Dax queria gritar. Ele deveria estar comemorando. Zishara estava prestes a enfrentar um de seus próprios. Lutadores da tribo Skari não duelavam para perder. Lutavam para ganhar ou morrer. Então era isso. O desafio final. Mas havia um grande obstáculo. Dax já tinha estado no lugar dos guerreiros Skari antes. Então ele conhecia sua mentalidade e a verdadeira natureza de Zashara. O pior de tudo era que ele sabia que Zashara estava determinada a vencer e em menos de 24 horas, Sasher Vex o estaria reivindicando como seu par. Jorgo olhou por cima do ombro e disse, bem, pelo menos ela parece realmente interessada em você. Dax bateu a cabeça contra a mesa em dor excruciante. Dax Walker estava tendo um dia terrível. Ele sentou-se no bar na chave inglesa, enferrujada, com a cabeça nas mãos encarando sua bebida vazia. Alguns diriam que ele estava tendo uma crise existencial, enquanto outros seriam menos generosos. Toda a estação estava agitada com fofocas, como era de se esperar. Afinal, não se pode esperar que as pessoas fiquem quietas quando você é escolhido como parceiro por um guerreiro Askari imparável. Então, o Jorgo deslizou para o assento ao lado dele e perguntou, você ouviu as notícias? Dax levantou ligeiramente a cabeça para lançar um olhar fulminante. Oh, qual notícia, Jorgo? O fato de que uma guerreira Askari está prestes a me reivindicar como um prêmio? O fato de que ela roubou o navio insígnia de um senhor da guerra, domou uma besta do vazio e está prestes a duelar com seu próprio povo por minha causa? Ou o fato de que minha vida está em perigo? Parece que sua mensagem está vazia. Poderia, por favor, enviar o texto que deseja traduzir para o português? Estou aqui para ajudar. Dax gemeu e bateu a testa contra o balcão. Tudo estava pronto para o duelo começar em algumas horas. Jorgo coçou o queixo pensativamente. Eu ia mencionar a aposta. As casas de apostas te davam 5-1 de chances de ceder e aceitar a proposta. Você percebe que há uma chance, não nula, de ela morrer. Certo, Jorgo perguntou. Dax engoliu em seco. Sim, ele percebeu isso. Zashara havia desafiado uma guerreira Askari, um general para ser exato. Ela obviamente não iria desafiar algum soldado aleatório. Ela precisava desafiar alguém com status. Apesar de seu desejo de que Zashara falhasse, a ideia de sua morte real o deixava enjoado. Ele não era insensível. Afinal, ela havia sacrificado tanto por ele, não que ele tivesse pedido isso, mas mesmo assim. Agora, em questão de horas, ela ou teria sucesso ou falharia miseravelmente. O duelo ocorreu na arena de combate da estação, uma baía de carga reformada, com paredes reforçadas e um flagrante desrespeito pela segurança no trabalho. As arquibancadas estavam lotadas, incluindo indivíduos que não tinham nada a fazer lá, como comerciantes, pilotos de cargueiros e caçadores de recompensas. Dax tinha um pressentimento terrível sobre a probabilidade de um resultado em detrimento do outro. De pé perto da parte de trás, com os braços cruzados, Dax observou Zishara entrar no ringue. Seu adversário, o general Vear, era enorme, até maior que Zishara, algo que Dax não havia previsto. Vear possuía o físico de uma máquina de guerra, e sua armadura mais pesada e decorada de forma mais elaborada, para indicar seu posto, lançou um olhar ameaçador para Zishara enquanto ela se aproximava. Você se atreve a duvidar de mim porque sou humano. Eu faço. Zashara disse com uma expressão inexpressável e Vecta sorriu maliciosamente. Então farei isso rápido, ele disse. Dax engoliu em seco, odiando o impulso de gritar. Corra, mude de ideia. Pelo amor de tudo que é sagrado. Vamos apenas conversar sobre isso. Isso o fez se sentir mal. Mas Zashara já havia desembainhado sua arma, uma lâmina esguia e sinistramente curva, e Var fizera o mesmo. Então a batalha brutal começou.
Dax havia testemunhado muitas batalhas, mas esta era diferente de tudo que ele já havia visto. Zashara não perdeu tempo e avançou um borrão de movimento sua lâmina, colidindo contra a de Vectors em uma chuva de faíscas. A arena ressoou com o som do metal colidindo, enquanto Vector golpeava com força, tentando sobrecarregar Zashara apenas com sua força. Zashara, no entanto, dançava ao redor dele, esquivando-se com uma agilidade que desmentia sua armadura. A multidão enlouqueceu, torcendo, gritando e até fazendo apostas no meio da luta. Dax, por outro lado, tinha os dedos tão apertados no corrimão que doíam. Em um piscar de olhos, Zashara aproveitou a distração de Vector, brandindo sua lâmina 2 vezes antes que o oponente tivesse chance de se recuperar, e o golpe brutal para baixo foi frustrado. O general vacilou quando Zashara desferiu um cotovelo em seu lado e derrubou seu joelho. Zashara ficou triunfante acima de Vector, que caiu de joelhos enquanto sua arma caía ao chão. Um profundo corte atravessava sua armadura peitoral e sua respiração ficou pesada. Dax também parou de respirar. A arena explodiu em barulho, mas ele mal ouviu porque ela havia vencido. Zashara havia vencido. Ela virou a cabeça para encontrar seu olhar do outro lado da arena, e Dax sentiu seu estômago despencar no vazio. Jorgo deu-lhe um tapinha no ombro e disse: "Parabéns, amigo. Você vai se casar." Dax riu histericamente e disse: "Eu preciso de uma bebida." Dax Walker não era feito para intrigas políticas galácticas. Ele preferia motores manchas de graxa e naves que não explodissem no meio do voo. Infelizmente, ele se viu no meio de uma movimentada baía de atracação, enquanto toda uma batalhão de guerreiros Ascari observava sua recém-coroada campeã, coletando sua recompensa, ele mesmo incluído. Zashara estava diante dele, irradiando a arrogância de alguém que acabara de capturar a nau insígnia de um senhor da guerra, domar uma besta etérea e derrotar um de seus próprios generais em batalha, tudo em nome do romance. Enquanto Dax estava ocupado calculando a quantidade de papelada necessária para simular sua própria morte e recomeçar na franja externa, Zashara fez um gesto para os guerreiros reunidos e disse: "Vocês todos testemunharam minhas provações. Cumpri o desafio que me foi dado." Com um olhar triunfante em seus olhos esmeralda, ela se virou para Dax. "Agora você é meu humano." Os guerreiros explodiram em aplausos. Dax lutou para encontrar sua voz antes de falar. "Certo, sou o primeiro de tudo." Uau, só uau. Podemos todos tirar um momento para apreciar a intensidade dessa situação, porque isso escalou muito mais do que eu jamais esperei. Um dos guerreiros deu-lhe um tapa nas costas, com tanta força que quase deslocou sua coluna vertebral. "Você é sortudo." Dax respirou fundo e disse: "Essa é uma maneira de ver isso." Zashara inclinou a cabeça e perguntou: "Você ainda resiste mesmo depois de tudo que eu fiz?" Dax foi cuidadoso com suas palavras, porque não queria arriscar ser morto por uma espécie inteira de guerreiros ferozes. Ele estendeu as mãos, mas não achava que o casamento deveria ser decidido por acrobacias arriscadas. Zashara estreitou os olhos e gemeu, passando a mão pelo rosto dele. "Eu respeito o esforço e a dedicação, e realmente respeito sua capacidade de realizar impossibilidades literais apenas para provar um ponto. Quero dizer, você tem que admitir que ele tem um ponto." Jorgo murmurou, limpando a garganta. Os guerreiros Ascari não pareciam satisfeitos. "Foi meu primeiro erro. Antes de entrar em um noivado legalmente vinculativo, baseado em problemas espaciais intergalácticos, os relacionamentos geralmente exigem atividades como conversar e se conhecer melhor. Não é assim que as pessoas se cortejam?" Zashara perguntou com uma carranca. "Não," Dax piscou e disse sua expressão traindo seu verdadeiro espanto. "Que estranho. Funciona muito melhor." Isso fez Jorgo bufar. É difícil contestar. Você faz os primeiros encontros desconfortáveis parecerem um passeio. Sob suas mãos, Dax enterrou o rosto. Zashara o observou atentamente por um longo período. Ela então soltou uma risada baixa que o pegou de surpresa. "Parece que eu posso ter entendido suas tradições completamente errado." Olhou para ela Dax. "Você acredita?" Zashara o observou atentamente de braços cruzados, como se ele fosse um enigma particularmente perplexo. "Então, Dax Walker, qual é a sua proposta alternativa?"
Foi uma excelente pergunta. Na tentativa de evitar esse resultado, Dax havia passado a semana anterior se esforçando imensamente. Mas agora que estava diante dela, teve uma realização desconfortável. Conhecer ela não era algo que ele desprezasse. De fato, ela era bastante assustadora. Mesmo que estivesse completamente fora de seu alcance, ele tinha que admitir que ela era hilária dedicada. E o mais impressionante, havia domado uma besta do vazio. Era de certa forma lisonjeiro, de uma maneira severamente perturbada, que ela tivesse feito tudo isso porque realmente gostava dele. Um profundo suspiro escapuliu de Dax. Espera um segundo. Talvez o casamento não seja o começo. Talvez devêssemos começar com algo menos drástico. Sem dizer uma palavra, Sashara arqueou uma sobrancelha. Para que algo casual como sair para jantar ou sair em um encontro onde não sou obrigado a me comprometer imediatamente com tudo? Uma expressão de desaprovação se espalhou entre os guerreiros reunidos. Nas fileiras as pessoas estavam resmungando. Vergonha e costumes humanos frágeis foram mencionados. Ainda assim, Zishara apenas o estudou por aquilo que parecia uma eternidade. Em seguida, ela assentiu lentamente. Então, um encontro, ela me informou. Este é um compromisso que posso aceitar. Um enorme suspiro de alívio escapuliu de Dax. Ótimo, fantástico. Isso é um desenvolvimento, você vê. Jorgo se inclinou. Você está ciente de que entrou em um relacionamento romântico com uma mulher que roubou o navio de um senhor da guerra, fez amizade com um predador de topo e derrotou um general experiente em um confronto amigável de corpo a corpo. Estou correto. Acenando com a cabeça, Dax soltou um suspiro. Sim. Você tem certeza de que quer começar a trabalhar nisso? Dax olhou para Zashara, que agora ignorava calmamente os aplausos de seus soldados, enquanto percorria algumas informações em seu tablet. Snuffles, a besta do vazio que ela havia domado, estava por perto olhando para Dax com olhos violetas brilhantes que diziam muito. Se você machucá-la, eu vou te comer e nem vou me sentir mal por isso. Dax massageou suas têmporas com dor. Sinto que em algum momento soltei as rédeas da minha vida. Ele foi recompensado com um aplauso de Jorgo. Oh, meu amigo, você certamente fez isso. Depois que Zashara saiu, Dax teve uma realização surpreendente enquanto estava sentado em uma pequena mesa de canto em um dos restaurantes menos suspeitos da estação naquela noite. Ele estava realmente se divertindo. Apesar de sua ferocidade, Zashara era cativante. Suas experiências no exército Assari inspiraram histórias incríveis que ela contou com grande detalhe. Quando se tratava de engenharia de naves, ela tinha algumas opiniões surpreendentemente boas. Uma predileção por culinária picante e uma afinidade inesperada por vídeos de comédia humana horríveis. Ela conseguiu ser divertida apesar de todos os obstáculos. A noite avançou e Dax começou a se perguntar se isso não era a pior coisa que já tinha acontecido com ele. É verdade que ele ainda estava formalmente evitando a captura por um senhor da guerra. Claro, ele estava aterrorizado que Snuffles estivesse tramando seu assassinato. Seu sorriso foi correspondido pelo de Zashar. Além disso, é possível que ele estivesse sorrindo.